Meus irmãos, a paz do Senhor. Estava tentando gravar aqui uma live, uma palavra ao nosso coração. Infelizmente tive uma instabilidade aqui. O tema que nós vamos tratar nessa noite é as âncoras emocionais, que tem sido um grande problema no ministério de muitos. Muitos têm deixado de romper, deixado de ter uma caminhada mais leve, por conta de sentimentos mal resolvidos, por conta de problemas, de desentendimento, de dificuldade de se desvincular de situações. Quando eu olho para a palavra de Deus, me vem um texto na cabeça, e esse texto é: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine em Israel? 1 Samuel 16:1. Deus olha para Samuel e faz uma crítica a Samuel, uma exortação, um alerta. Samuel, tu é o grande profeta, tu é meu escolhido, tu exerce 3 cargos, mas você está com um problema sentimental. E uma das coisas que me agrada nesse texto é que Deus diz: até quando? Deus não está falando no seu tempo, mas Ele está falando no tempo do homem. Ele está dizendo: Samuel, até quando tu vai ficar preso a esse sentimento? E quando eu olho para essa palavra, eu entendo que um sentimento mal resolvido, ele se torna um cárcere, se torna uma âncora para um navio, se torna um cadeado que nos aprisiona. É a mesma coisa do perdão. Aquele que não perdoa não entra no céu, mas aquele que transgrediu a outra pessoa às vezes vai entrar, porque fez isso inconscientemente. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que existem frustrações, decepções, existem situações que nós estamos ligadas a elas, que estão nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Era isso que estava acontecendo na vida de Samuel. Samuel é um grande homem de Deus, mas Deus agora quer iniciar um novo ciclo na vida dele. Ele vai ser conhecido por ungir um dos maiores reis da Bíblia, o nome dele é Davi. Então nós entendemos que antes de Deus enviar Samuel a Davi, Deus trata um sentimento em Samuel. Então eu aprendo com essa palavra que muitas vezes Deus até quer iniciar um novo ciclo. Deus quer nos usar para algo maior, para algo novo, para algo extraordinário. Mas às vezes nós não percebemos. Nós observamos nesse texto que Samuel não percebe por si próprio. É Deus que vem até ele e diz: até quando você vai ficar preso nesse sentimento? Então nós aprendemos: até quando tu vai ter dó de Saul se eu já o rejeitei? Olhando para essa palavra, eu entendo que às vezes nós estamos parados em lugares que Deus já não nos quer mais. Nós estamos em lugares, e não é o lugar que é ruim, não é as pessoas, mas é porque Deus precisa que nós tenhamos essa flexibilidade de se desvincular de situações por conta do propósito. Eu aproveito para dizer, meus irmãos, que muito maior do que a nossa vontade, do que os nossos ideais, do que aquilo que eu quero fazer, do que aquilo que me convém, é o propósito do Pai. Muitas vezes você vai navegar em águas que você não queria estar. Muitas vezes você vai passar por desertos que nós não queríamos estar. Mas aprove a Deus que nós estejamos dentro do propósito dele. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que não é o que nos feriu que nos prende, mas é aquilo que nós não conseguimos nos libertar que continua nos machucando, continua nos ferindo. São âncoras emocionais. E eu aprendo com essa palavra, meus irmãos. Eu tenho meditado, pensado muito acerca disso, que existem sentimentos mal resolvidos que têm deixado impedidos de nós virmos uma nova estação, de nós termos um ministério leve. Quando eu olho para a sepultura de Lázaro, eles colocaram uma pedra, mas eu entendo que existem situações que por pedra não resolve. Toda vez que você olhar para a pedra, você lembra do morto. Mas toda vez que você coloca a palavra, coloca Jesus naquilo que te machucou, você vai lembrar que maior do que aquilo que te feriu foi a graça que te salvou.
maior do que as feridas que te feriram no processo, foi a graça que te curou, que te passou o bálsamo, que te estendeu a mão, que te abraçou no dia mau. Esse é o nosso Cristo. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que enquanto Samuel está preso a um sentimento, tem um Davi esperando por uma unção. Enquanto nós estamos neutralizados por situações terrenas, Paulo deu um conselho a Timóteo: olha, Timóteo, não milite as coisas da terra, não se embarace com as coisas da terra. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que existem situações que nós precisamos romper, nós precisamos enfrentá-las de frente, nós precisamos encará-las. Tem situações, sentimentos que perduram por anos. Nós dizemos que perdoamos, mas volta e meia nós lembramos das dores. Quando nós temos um encontro com pessoas que nos machucaram, muitas vezes nós lembramos das feridas, de tudo aquilo que nós já passamos. E olhando para essa palavra, eu entendo que enquanto Samuel estiver preso nessa cadeia emocional, vai ter um Davi sofrendo no parto, esperando uma unção nova. Vai ter um Davi esperando que o que Deus tem para fazer através da vida dele se cumpra, através da vida de Samuel. Samuel é o elo da unção de Deus a Davi. Samuel é aquele que levou a notícia a Davi. E aí nós observamos que Samuel, como um profeta, ele atua como mensageiro, ele entrega a mensagem. Só que você já pensou quantos de nós temos alterado a mensagem por conta de sentimentos? Depois eu estou gravando esta live nesse horário, é porque é o horário que menos tem gente. Eu não quero gente na live, eu quero que você assista depois esse vídeo, em um horário tranquilo, que você mastigue esta palavra. Você já pensou quantos de nós estamos vivendo um elevador sobe e desce emocional? Haja vista que nós estamos numa estrutura que ela é limitada. Nós estamos fadados a ter um problema de saúde, a ter um problema de vitamina, falta de alguma vitamina. Nós estamos fadados a dias difíceis, provações financeiras. Mas eu não estou falando sobre equilíbrio emocional. Então, olhando para esta palavra, eu entendo que tem muita gente que está padecendo pelas nossas tempestades internas. Quando eu olho para a palavra, me recorda Moisés. Moisés está conduzindo um povo e Deus dá uma ordem para ele está sobrecarregado, ele está em crise emocional, crise psicológica, crise de estrutura. E aí Deus fala para ele liberar uma palavra para a rocha e ele dá uma cajadada. E olhando dentro do contexto central do que eu estou trazendo para o teu coração, quantos de nós temos dado cajadada aonde era para dar bálsamo, graça, abraço, por conta da nossa prisão emocional, por conta daquilo que nós temos sofrendo? Às vezes nós somos perseguidos, somos caluniados, mas nós precisamos entender que o que nós estamos passando é um tratar de Deus conosco, quem sabe decisões, quem sabe a graça de Deus que está sobre a tua vida. Mas quando nós assumimos o microfone, quando nós temos uma oportunidade, será se nós temos conseguido ter esse equilíbrio de passar o que o Espírito quer falar com a igreja e não aquilo que nós estamos passando naquele exato momento? Quantas vezes nós olhamos para os dias de hoje e vamos observar pessoas desabafando no microfone, indiretas, e olhando para esta boa palavra, amados e queridos irmãos, eu entendo que existem vínculos emocionais que já morreram, e nós precisamos nos desvincular. É o que acontece no texto que eu mencionei. Deus fala para Samuel: Samuel, o meu julgamento é perfeito. Samuel, não é mais tempo, Samuel, agora não é mais Saul, agora é Davi, Samuel. Então Samuel estava deixando de viver algo extraordinário de Deus. Aqui eu entendo mais uma outra situação, que existem sentimentos que não se trata sozinho.
Existem sentimentos que o Espírito Santo, ele revela para nós. Qual que é a grande problemática? Porque muitos de nós estamos cauterizados no nosso ego, na nossa razão. Você sabia que a razão é um revólver carregado para quem não tem controle emocional? Você sabia que a razão, ela é um revólver, ela é um trator de esteira que passa por cima de todos, atira em todos, pelo simples fato de ter razão, pelo simples fato de estar certo. Mas eu entendo algo com a palavra de Deus, que muitas vezes nós vamos nos abster da razão. Muitas vezes nós vamos nos abster de muitas coisas para o bem do propósito. Então, olhando para essa palavra, eu entendo que ninguém se trata sozinho e ninguém se cura se escondendo. Ninguém é curado fugindo. Você é curado enfrentando o problema. É por isso que muitos encontros com Deus no Novo Testamento, com Jesus, muitos deles ele expôs a deficiência. Muitos deles ele chegou e confrontou a pessoa, ele falou que precisava ser mudado. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que fugir não cura, só disfarça. Eu já falei sobre a pedra de Lázaro aqui. Não adianta fugir, não adianta correr. Então, nós observamos que Jesus, ele é específico. Jesus, ele vai na origem da ferida. Jesus, ele conhece o profundo da nossa alma. Jesus, ele é eterno. Eu tenho pensado muito sobre eternidade. Existem lutas que nós ainda vamos lutar, que Jesus já venceu por nós. Existem batalhas que nós vamos enfrentar, que Ele já nos deu a vitória. Jesus nunca permitiria situações ou nos levaria a lugares que Ele nunca foi antes. Ele é eterno. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que Ele tem o bálsamo certo. Ele é o remédio certo. Ele sabe onde está a ferida, Ele sabe onde está o machucado, e é por isso que Ele expõe. Eu quero dar uns exemplos disso nessa noite. Eu escrevi aqui um esboço para trazer para você esta palavra. Quando eu lembro da mulher samaritana em João capítulo 4, eu aprendo uma outra lição. Qual é a lição? É que Jesus chega para ela e diz: cadê o teu marido? Aquela mulher teve 5 casamentos e o que ela tem não é dela. Se um casamento gera ferida, você imagina 5 casamentos frustrados. Você imagina 5 casamentos que deram errado. Aí a pergunta de Jesus parece algo... ela não conhece Jesus. Ela nunca viu Jesus. O que é que Jesus está dizendo? Olha, eu quero iniciar um ciclo na tua vida. Eu quero te fazer viver algo novo. Eu quero iniciar um tempo de cura na tua vida. Eu quero andar contigo, só que tu vai andar leve, porque eu nunca vi ninguém ter um encontro com Jesus e continuar com as amarras do passado. Então eu aprendo com essa palavra que Jesus, ele quebra as amarras do passado. Jesus, ele quebra as nossas resistências. Jesus, ele destrói os cadeados que nos impedem de ser curado. Olhando para essa palavra, eu aprendo quando ele expõe para ela, quando ele fala com ela, o que é que ele está fazendo? Ele está expondo algo que nem ela tinha percebido. Ele está tocando na ferida mais profunda dela. E aí ele pergunta: cadê o teu marido? Jesus está dizendo assim: cadê aquilo que te feriu? Fala para mim. Porque as feridas, meus irmãos, elas são internas, as emocionais. Elas não são externas. Elas podem até vir de fora para dentro, mas elas são guardadas dentro, na alma, no coração. O que é que Jesus está dizendo? Quando tu confessar, quando você abrir a boca, ele instiga ela a falar. Ele toca no problema dela para que ela venha falar. Aí o que que acontece? Ela tira aquilo que feriu ela de dentro para fora, ela confessa. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido e o que eu tenho não é meu. Ou seja, ela disseste a verdade. A partir dali ela é curada a tal ponto que ela volta para a cidade, da mesma cidade que ninguém dava crédito para ela. Ela volta para o mesmo lugar
aonde ela foi ferida. E agora, quem não ouvia ela, passou a ouvir por quê? Porque ela foi sarada. Tem muitas pessoas feridas, sangrando em outras pessoas. Tem muitas pessoas mal resolvidas, querendo exercer ministério fora do tempo. E olhando para essa palavra, eu lembro também de Bartimeu, Lucas 15, 35. No versículo 41, Jesus pergunta: Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Só que a cegueira de Bartimeu, ela não é só física. Bartimeu não nasce cego. O texto diz que ele tornou a ver. Ou seja, ele não nasceu cego. Provavelmente Roma cegou ele. O que é que Jesus está dizendo? Bartimeu, conta para mim qual é a injustiça que tu tem guardado aí. Olha o tanto de sofrimento que Bartimeu passou. Jesus está instigando ele: bota para fora, Bartimeu, porque a hora que tu botar para fora, o meu milagre acontece na tua vida e o novo começa na tua vida. Eu costumo dizer que Deus tem cura do passado no presente, no encontro com Ele, e Ele escreve, reescreve, ou já tem escrito um novo futuro leve, caminhada leve. E o que mais nós temos visto nos dias de hoje são cristãos atribulados, com falta de paz, dificuldade de perdoar. E nós entendemos que pessoas que andam com a cruz, pessoas que andam lado a lado com a cruz, colocando o ministério, colocando o propósito em primeiro lugar, são pessoas saudáveis, pessoas que têm facilidade de perdão. Quando eu olho para Maria, João 11 vai dizer assim, que ele pergunta para ela: Maria, cadê Lázaro? Quando ele retorna que Lázaro está morto. E o que eu acho interessante é porque Maria estava dentro de casa e ele manda chamar ela. Ou seja, a mesma Maria que tinha um unguento para colocar nos pés de Jesus, agora ela não sai mais nem para ir até Jesus. E muitos estão dessa forma nos dias de hoje. Eles já entregaram um unguento, eles já choraram, eles já limparam os pés de Jesus com os cabelos, já fizeram uma grande obra, mas foram feridos. Maria criou uma expectativa. Qual é a expectativa de Maria? Ela pensou que o mestre chegaria entre 1 e 3 dias. Ela pensou que o mestre chegaria antes dele ser enterrado, aliás. Mas ela se frustrou na expectativa. Então nós aprendemos com essa palavra que Jesus chama ela e pergunta: cadê o Lázaro? O que ele está dizendo? Me dá a origem do que te fez parar. Eu estou com saudade do teu unguento. Eu estou com saudade de quando tu fazia a minha obra. Eu estou com saudade de quando você era dedicado. Eu estou com saudade. Usa essa dor como combustível para se aproximar de Cristo. Usa aquilo. Entenda, a igreja, as pessoas, nós somos pares, mas Ele não. Ele nunca vai nos decepcionar. E Ele usa as nossas falhas uns dos outros para tratar uns aos outros. Então, observando esta palavra, eu entendo que Jesus não queria a localização do morto. Ele sabia onde estava. Ele queria expor o que parou ela. Ele queria expor a dor que quem sabe ela estava escondendo. Aí nós observamos com essa palavra que toda dor começa quando Deus nos faz encarar o lugar exato da dor. Às vezes você quer ir para a direita, Deus vai te colocar para a esquerda. Às vezes você está dizendo: eu não vou orar por tal pessoa, Ele vai te fazer orar por ela. Às vezes você está como Jonas, ninguém sabe, mas haja vista que Nínive poderia ser pelo fato de assassinarem profetas, ter assassinado algum parente dele, mas ele não quis ir até lá. E aí o que Deus fez? Deus muda a rota, Deus envia a tempestade, Deus envia um peixe, mas Ele faz ele entregar a mensagem. Porque maior do que a dor que eu estou sentindo é o tamanho do propósito que Deus me chamou. Maior do que aquilo que eu acho, que eu penso, é o bálsamo que Jesus tem para nos curar nessa noite. Então nós entendemos que quem foge do confronto morre no atraso. Quem foge do confronto morre e não vive o propósito. Você precisa se confrontar. Você precisa dizer: eu decido perdoar.
Você precisa entender que o perdão, por exemplo, é uma semente. Eu preciso plantar. É lógico que eu vou semear, eu vou firmar, eu vou manter firme na decisão de perdoar. Vai nascer a semente, vai crescer a árvore e vai dar frutos. E frutos bons, frutos dignos de perdão, dignos do Evangelho manifesto no nosso coração. Eu entendo que fugir não anula, não apaga a rejeição, fugir da luta não cura, fugir do medo não te liberta, fugir da frustração não remove ela. Você tem que encarar esse sentimento. Deus, Ele cura na frente e não pelas costas. Você precisa romper. Você precisa voltar a exercer o teu ministério. Você precisa abrir o teu coração para Ele. Nós precisamos colocar nas mãos de quem tem cura. Se Deus não fala com Samuel, Samuel não ia se posicionar. Foi preciso Deus falar para ele: Samuel, até quando? Até quando? Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que ele chama a samaritana para falar a verdade, ele chama Bartimeu para fazê-lo verbalizar, e ele chama Maria para expor o lugar da dor. Quando eu olho para essa palavra, eu entendo que âncora emocional é quando se encontra a raiz emocional. Você só descobre a cura quando você encontra a raiz que precisa ser cortada. E eu olho para essa palavra e entendo que âncoras prendem navios, mesmo com vento favorável. Isso é muito forte. Grandes navios com velas grandes, com uma estrutura toda pronta para navegar, eles vão ficar limitados por conta da âncora. Até quando você vai permitir ficar estagnado, deixar de viver algo novo por conta de sentimentos do passado? A vida espiritual é assim. Você pode ter unção, você pode ter promessa, ter dor, você pode ter chamado, você pode ter tudo, mas se você não tiver leve, você já observou que muitos de nós pregadores, vocês pregadores, pastores, às vezes vamos pregar arrasado, parece que todo mundo recebe, mas nós estamos mortos por dentro, de tanta ferida, tanto machucado, tantas batalhas, tantas lutas. E olhando para essa palavra, eu entendo que enquanto houver âncoras, enquanto houver batalhas travadas na nossa vida, sentimento de culpa, de rejeição, de abandono, frustração, luto não curado, perdão não libertado, nós vamos ver o tempo passar, mas não vamos avançar. Nós vamos ver o relógio andar, mas vamos continuar no mesmo lugar. E eu decidi trazer essa palavra, é algo que tem martigado no meu coração. Tenho dificuldade de pregar com esboço, mas eu fiz um esboço para não deixar de passar nada para o seu coração. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo. Até quando tu vai chorar por Saul se eu já preparei um Davi? Até quando? Quando eu olho para o menino Moisés, uma mãe está protegendo o menino, só que o ambiente fica pequeno, tem que tirar o menino do ambiente. Até quando? Qual é maior? O propósito que Deus tem na vida do menino, a fé que ela tem, ou ela conservar por conta de um sentimento aquilo que já não tem mais, porque ele ficar naquele ambiente. Então, olhando para essa palavra, eu entendo que até quando nós vamos ficar presos no ontem, se há um amanhã ungido te esperando. Então nós aprendemos com essa palavra que o Espírito Santo, ele não te acusa, ele te chama para fora da dor, para fora da culpa, para fora da lembrança que te prende, para fora da âncora. Eu tenho pensado muito, às vezes, eu já fiz isso, faço e luto para não fazer. Às vezes nós somos machucados, aí nós chegamos para alguém que não tem nada a ver, aí nós vamos dizer: poxa, Moisés me feriu, ele foi rude comigo, ele foi ignorante. Por que nós temos essa facilidade? Isso se torna até um fuxico, isso se torna até algo que não é bom aos olhos de Deus.
Por que nós temos essa facilidade de contar para pessoas e não contamos para Ele? Porque nós temos essa facilidade de abrir o nosso coração para pessoas que não têm bálsamo, mas não contamos a nossa dor para Ele, a nossa decepção. Não no sentido de juízo, mas no sentido de perdão. Então, olhando para essa palavra, eu entendo que até quando Deus tem coisas novas, Deus tem grandes mistérios para nós. Quando eu olho para Neemias, eu me agrado do posicionamento de Neemias, porque mesmo Neemias sendo acusado, sendo perseguido, sendo caluniado, ele se mantém firme ao propósito, ele não desvia a atenção. Então, olhando para essa palavra, eu entendo que existem muitas âncoras nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos o mais rápido possível buscar uma caminhada leve. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo exponha aquilo que nós temos guardado, as 7 chaves. Nós precisamos permitir aquela dor, aquele parente seu, aquele irmão, quem sabe um pastor, a igreja. Você precisa romper com esses sentimentos. Deus, Ele quer derramar unção, Deus, Ele quer derramar propósito, Deus, Ele quer abrir um pôr do sol diferente, Deus quer te fazer contemplar as belezas que estão ao teu redor. Quantas pessoas eu tenho notado com problemas emocionais, de tal ponto que passaram por perseguições, passaram por batalhas, passaram por muitas adversidades e criaram um ambiente de guerra em sua volta. Criaram um ambiente que não existe. Acabam se defendendo de pessoas que não têm nada a ver, atacando outras que não sabem o que estão acontecendo. Então, eu vou trazer uma série de ministração acerca de âncoras emocionais, de sentimentos que têm nos impedido de viver a bênção, viver aquilo, algo novo de Deus, um novo ciclo, o gerar de Deus. Quando nós observamos, o mundo precisa ver o brilho do Espírito Santo em nossas atitudes, o nosso sorriso, a nossa alegria. Quantos cristãos criaram uma bolha tão grande que já não tem mais sorriso, é só prova, mas deixaram de contemplar a graça de Deus, a bondade de Deus a cada dia. E essa palavra eu deixo ao seu coração nessa tarde. Vou trazer uma série de palavras de cura emocional. Eu observo esta palavra, existem traumas de infância, existem traumas entre pai e filho, entre filho e pai, entre irmãos em Cristo. Existem traumas, existem sentimentos que nós temos alimentado, nós temos regado, nós temos colocado adubo, nós temos permitido que vozes externas alimentem esses sentimentos. Satanás tem trabalhado nisso quando nós não colocamos um basta, nós não colocamos um fim. Então, que essa palavra, ela germine em seu coração, trazendo mudança, trazendo uma vontade nova de confrontar esses sentimentos, de bater de frente com aquilo que está te impedindo de viver o extraordinário. Nos dias de hoje, nós encontramos pessoas frustradas com outras que outras nem sabem. Você não teve a capacidade, às vezes, nem de ir até a pessoa e contar: olha, eu não gostei daquilo. Nós estamos vivendo em um tempo de dificuldade de perdão tão grande, mas nós queremos a misericórdia e o perdão. Esta é uma palavra necessária, quem sabe não no tom que você queria ouvir, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque o que temos hoje de grandes pregadores no banco, porque se frustraram, grandes levitas com um dom extraordinário, uma unção, uma graça de Deus, como Samuel, um profeta, um juiz, um sacerdote, preso a um pequeno sentimento, não conseguiu se desvincular do Saul, que o próprio Deus já rejeitou. Então,
ouça essa palavra. Nós precisamos suportar uns aos outros. A palavra do Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento. Por que primeiro a graça? Porque ninguém que tem conhecimento vai suportar o próximo sem graça. Porque o conhecimento, ele revela de fato muitas coisas. Olhando para essa palavra, eu entendo que nós precisamos de cura. Nós precisamos de pegar o microfone hoje, mesmo com o dia conturbado, e entender que ali é o melhor lugar do mundo. Ali é o lugar de você abrir o seu coração. É o lugar de você entregar o seu melhor louvor. Faça um teste. Ore por quem te fez mal. Eu, pelo menos, quando sou ferido, que eu oro pelas pessoas que me feriram, eu choro instantaneamente. Eu sinto a presença do Espírito Santo instantaneamente. Quando nós dobramos o joelho, Ele conhece a intenção da nossa oração. E essa palavra é para expor para nós que o Espírito Santo, Ele está como aqui dentro, querendo, gritando, tu precisa se libertar desse sentimento. São pedras no caminho, são âncoras para um navio, são cadeados que nos aprisionam dentro de amarguras, dentro de tristezas. E o Senhor me trouxe hoje, através dessa palavra, para que você possa dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, mostra para mim sentimentos que estão me prendendo de avançar, mostra para mim situações que eu ainda não consegui ver dentro das minhas limitações, mostra para mim, Senhor. Lembre dessa palavra: até quando você terá dó de Saul? Esse é o primeiro de muitos encontros que nós vamos tratar de saúde emocional. Essa palavra que eu estou ministrando para você é uma palavra que tem me confrontado, e é algo que eu decidi me confrontar, é algo que eu preciso, e é algo que eu sei que muitos que vão ouvir esse vídeo e essa série de mensagens precisam ser tratados. Cadê o teu marido samaritano? Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Maria, cadê o teu Lázaro? Entenda, deixe para trás aquilo que te feriu, permita-se ser curado do passado, no presente, e caminhe levemente para o futuro. Pai querido, Pai amado, está aqui os teus filhos, te apresento esta palavra. Senhor Deus, leva essa palavra nos corações cativos, oprimidos, aqueles que estão machucados, que já desistiram da carreira cristã, Senhor, da caminhada cristã. Pai querido, vai renovando, vai passando bálsamo. Não permita, Senhor, que sentimentos mal resolvidos, Pai, venham neutralizar os teus filhos. Aqueles que têm uma adaga sentimental no coração, uma espada cravada no peito, eu ministro cura, eu ministro bálsamo, eu ministro transformação pela autoridade do teu nome. Pai amado, manda esse vídeo para muitas pessoas, para que o teu nome seja glorificado, para que pessoas sejam saradas das suas curas emocionais, das suas feridas emocionais, aliás, das suas feridas na alma, porque eu sei que tu és o Deus que tem bisturi, que cura os intelectos da alma. Tu és o Deus que conhece a mais profunda ferida do nosso coração. Tu és o Deus que esquadrinha nossos pensamentos. E assim, Pai, eu te peço, levanta, Pai, homens e mulheres, com uma roupa do céu, uma couraça, uma armadura de Deus, com seus corações blindados, com as suas mentes blindadas, homens e mulheres saudáveis, homens e mulheres de uma palavra direcionada não pela carne, mas pelo Espírito, homens e mulheres que não transparecem pela sua condição momentânea, física, emocional, psicológica, aquilo que tu quer transmitir à tua igreja. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta uma igreja forte, uma igreja poderosa nessa terra, uma igreja que sabe apanhar, uma igreja que é como uma esponja, que apanha o dia inteiro, lavando ali as louças de uma pia.
mas no final do dia ela é lavada e está pronta para apanhar novamente. Pai amado, nos dá estrutura nova e nos expõe a nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Assim, meu Pai, eu oro e te agradeço pela autoridade do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou salvar esse vídeo. Eu não sei se o áudio ficou bom, estou sem o microfone hoje, o de lapela, esse aqui está desligado. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos, marque aí a notificação, porque eu vou me propor a estar trazendo palavras como essa, palavras que expõem o profundo do nosso coração e pela autoridade do Evangelho e da Palavra de Deus, curam a nossa alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Receba um abraço do pastor Júnior e do Espírito Santo.